Há 10 anos atrás, quando a Cartoon ainda lançava shows originais sem ser um revival ou a 50ª temporada de Jovens Titãs, estávamos dando uma onda de pilotos e desenhos promissores que prometiam marcar essa era da Cartoon, e um deles sendo Infinity Train, que era o mais ousado entre eles. Mas assim como outros desenhos dessa época, sofreu um cancelamento e apagamento total dele em lugares oficiais, fazendo ele ser completamente esquecido. Hoje eu vim te apresentar e relembrar o como esse desenho era maravilhoso e como ele foi morto. Isso daria pra salvá-lo hoje em dia, mas antes se aconchega, pegar algo bom pra comer ou beber e vambora. Wave your hands in the air like you don't care. Glide by the people as they stop to look and stare. Do your dance, do your dance, do your dance quick, mama. Come on, baby, tell me what's the word, a word of... Infinity Train teve seu lançamento em 5 noites como uma minissérie em 2019 e a partir da segunda temporada se tornou uma série antológica, onde cada livro tem uma história independente com novos personagens e às vezes rostos conhecidos e uma continuidade entre os fatos. E cada livro tem um tema baseado em um conto, como o primeiro A Criança Perene sendo baseado em Alice. A realidade não é algo fácil para ninguém. Todos nós temos os nossos problemas e traumas e muitas vezes queremos que as coisas fossem diferentes e queremos fugir dela, mas não podemos. E temos que superar e aceitar. Isso é complexo de entender para um adulto, imagina para uma criança. E é sobre isso que esse livro fala. Vamos apresentados a Tulip, uma garota de 12 anos que está passando pelo divórcio dos seus pais e sua única válvula de escape para aquela situação é o acampamento de programação. Mas seus pais não a puderam levar, o que foi a gota d'água para ela. Estava a todo custo fingindo que aquilo não a afetava. Então ela foge do acampamento sozinha e no meio do caminho depara com um trem misterioso, no qual ela fica presa e tem que descobrir o que o número na sua mão significa. O trem é essa fuga da realidade que se mostra divertida, com cenários lindos e seres únicos, mas depois mortal e depois uma prisão, que quando você tenta sair de lá, vira uma sessão de terapia grátis com bônus de sequestro. Gosto muito do mistério construído em volta do trem, é uma experiência muito boa descobrir tudo com a Tulip na primeira assistida. O trem também tem seres que na teoria seu propósito é ajudar os passageiros, como um corte chamado Árticos, que serve às vezes como um mentor que eu amo, e uma bolinha meio feliz e meio depressiva, que é um bom alívio cômico, e que é uma das minhas representações de robôs preferidas. Eu não tenho nenhum problema quando robôs são representados de um jeito mais humano, mas é tão legal quando eles são representados de um jeito mais apático comparado aos outros personagens, e vemos isso no 1. Desde a inocência dele, em momentos que ele quase mata todo o vagão por causa do sistema dele, e me faz passar na moral de quem criou o trem, que é questionado por alguns personagens de quem liga pra opinião do trem, e que é referenciado no episódio em que a Tulip tenta consertar o vagão que estava errado, mas aquilo só piorou tudo. E mais pra frente vemos como isso pode acontecer como um passageiro, mas acaba sendo a melhor coisa que aconteceu na vida de quem consegue sair dela, como pra Tulip, que teve que aprender a sair da caixinha pra resolver os problemas, parar de fugir de tudo, incluindo seus sentimentos, e apesar dela ser muito inteligente e sempre tentasse ser racional, tentava evitar tudo que fosse emocional, como o divórcio de seus pais que pra ela não fazia nenhum sentido e teve que aceitar. Tulip com certeza é a melhor representação de uma criança passando por um divórcio que eu já vi. O próprio criador disse que se inspirou em experiências de amigos e pessoas da equipe que tinham passado por isso, e um verdadeiro abraço para uma criança e adulta assistindo a série de quem se vê na Tulip. E trata de traumas de um jeito excelente, com as fitas que são muito bem usadas na série e a distorção de memória que traumas causam, como a gente aumentando e distorcionando fatos, principalmente os da infância, com ela achando que o momento ruim foi bom, ou tratando os seus pais como os vilões que só querem acabar com a vida dela com o divórcio, mas não tinha maturidade o suficiente para entender que eles estavam fazendo o melhor para todos. Além da representação infantil de traumas e seguir em frente, gosto da personagem da Tulip como ela tenta encontrar a lógica para tudo e falhando, mas ainda é a protagonista mais básica comparada aos outros. Temos a sua contraparte, Amélia, que tinha uma vida feliz até seu noivo falecer. Novamente algo que vemos desenhos infantis evitando como o divórcio. Ela parando no trem querendo ter seu passado de volta, mas não deixando. E ela usurpando o trem, que fez com que o número dela crescesse muito, e ela ficando cada vez mais desumana. Daí entendemos que os números representam a evolução pessoal e que quanto mais números, mais tempo leva pra pessoa sair dali. O que me faz pensar, o que será que acontece com figuras desprezíveis deste mundo? Eu sei que foi do nada, mas pensa comigo. Será que criminosos infames que nunca foram achados no universo de Infinity Train, na verdade só estão presos em um infinito arco de redenção que nunca acaba porque eles não querem mudar ou morreram no processo? Enfim, cortando a brisa, isso nos mostra como o trem não estava no seu estado normal. A Amélia entrou no modo feiticeiro escalar e tentou incessantemente recuperar sua realidade, mas não conseguiu porque é impossível reviver alguém e voltar para como a sua vida era antes. Algo que mesmo a Tulip não tenha passado pela morte de alguém, ela se vê na Amélia, e solta o diálogo que melhor resume esse livro. Eu sei que nenhum de nós pode fazer as coisas serem como antes. A gente tem que se adaptar às mudanças da vida. É o único jeito das coisas melhorarem. A Amélia resolve tentar seguir em frente e Tulip aceita sua realidade. É um bom começo e Tulip é uma boa primeira protagonista, mas assim como outras séries que ainda tem muito chão pela frente para se tornar o que são, é uma das temporadas menos interessantes comparado aos próximos 2 livros. Mas ainda continuo gostando dele e cumpre bem o que se propõe, e ainda é uma das melhores primeiras temporadas que eu já vi em um desenho, já que até os melhores desenhos começam com primeiras temporadas mais episódicas e sem propósito pra ver se vai dar certo. Diferente daqui que já chegou com os 2 pés na porta. Mas o tema poderia ter sido mais explorado além dos problemas da Tulip na maior parte da temporada, mas vamos ver isso sendo executado melhor nas próximas. Ele foi muito comentado no seu lançamento e se tornando muito popular, mas como a gente passa disso pro limbo total, bom, vamos continuar a história. Pera aí, não tá esquecendo de nada? Aí embaixo, já fez? Ótimo. Desculpa, não vou mais interromper, pode voltar pro vídeo.
Amigos de viagem são amigos até o final. Amigos de viagem, essa canção não tem ritmo, então ela é uma tosqueira. Total, redos pela majestade de um fantástico servo. O segundo livro, Reflexão Rachada, baseado em Pinóquio, fala sobre identidade. Identidade é algo que todos nós temos, mas há quem deixa ela ser oprimida para agradar aos outros e quem usa por ela a vida inteira sem querer agradar ninguém. E quem define quem você deveria ser. É sobre isso que esse livro fala. Na primeira temporada, somos apresentados a um vagão que a única forma de sair era com o reflexo te ajudando. Mas foi o reflexo da Tulip não quis, deixou ela ser presa lá enquanto ela era perseguida. Mas não consegue. Tulip entende que ela é um ser separado dela e a concede liberdade. Na segunda, vemos a quem, por enquanto, chamaria sua de ter completamente mudada, tentando de qualquer forma não ser mais quem nunca foi e viver sua vida no trem. Mas os Botacromada, que foi quem perseguia ela na primeira vez, não deixam que consegue fugir. No meio do caminho conhece Deus, tipo um servo, e um garoto completamente o contrário dela que a ajuda a sair do trem enquanto ela tenta viver como quem ela é. O trem está funcionando como deveria. Tivemos mais seu funcionamento. Gosto como um funciona como maquinista. E quanto mais resposta recebemos, mais ficamos o que caralhos é isso? Mais questionamentos surgem sobre a eficácia moral do trem e agitar a vida das pessoas sem elas pediam, que é mais explorado na próxima temporada. Temos o nosso passageiro Jesse, que é completamente conivente com tudo e não tem uma identidade própria, sempre deixando com que as pessoas decidam por ele, querendo não desagradar ninguém. Até deixando seu irmão quebrar o braço para agradar uns babacas. Chega a ser irritante quantas vezes ele ouve mais as outras pessoas em vez de quem tá perto dele. Mas ele cresce com o TE quando eles começam a ser mais sinceros um com o outro. Eles são a minha dinâmica preferida do trem, de tão bem que ela funciona. Gosto como o número dele é tratado diferente do da Tulip, porque não temos um mistério e é algo mais secundário. E é mais importante no final, mas outro e Jessie ajuda a TE junto com Alan se sentir bem com quem ela é. Tem algum teste perfeito de Jessie, que só vê o que deveria fazer. Ela mesmo sendo invalidada inúmeras vezes, todos julgando quem ela deveria ser por ter nascido no trem, também a diminui em diferentes situações, mas ela não se encaixa e se quer ser ela mesma uma pessoa. E saber quem vai ser assim? Pessoa sempre. Mesmo não tendo nada confirmado dela ser um trans ou não binário coding, funciona muito bem. Sua mudança brusca de visual, ela se portando tanto como nomeiam ela. Eu não sou a Tulip! Eu não sou um papel alumínio, eu não sou um reflexo, eu não sou uma lasca, eu não sou uma nula, eu não sou nenhum desses nomes que todo mundo quer me dar. As pequenas situações que ela passa como ser confundida com Tulip ou a curiosidade de Jessie, com o mundo dos espelhos e o discurso dos Botacromada de aceitar na ordem natural, e que sua vida nunca seria normal, perfeita alegoria disso, mesmo sendo proposital ou não. A jornada de T é muito bem escrita, com ela fazendo o impossível para provar quem é, mesmo que isso envolva passar por cima de outras pessoas. Com o tempo ela vem mudando isso e ficando mais empática, mesmo matando umas pessoas no processo. É sério, esse cara deve estar morto. Gosto muito do final dela decidindo seu nome com a primeira coisa que reflete ela que não represente perigo, e sim quem ela é, Lady. E acabando diferente da Tulip, que tivemos o prelúdio de sua vida após o trem, tomamos seu primeiro momento de liberdade, deixando em aberto o que os Bota disse sobre ela viver bem ou não era verdade. Sua amizade com Alan Drácula é muito boa, com ela sendo o melhor livro cômico da série. Temos um novo antagonistas que representam quem é uma identidade, seja por acreditar que essa é a ordem natural das coisas, como os Botacromada que tem mortes bem leves, prendendo com presunto de matar vilão de um jeito brutal que eu adoro, e que manipula as pessoas para acreditar no que elas acreditam como os Apex. Um grupo liderado por Grace e Simon que acredita que a Amélia é a verdadeira maquinista por ter entrado na época que ela roubou ele. E o número é um símbolo de força, manipulando crianças para serem racistas com os habitantes do trem e aqueles superiores. Surpreendentemente, eles são os protagonistas do próximo livro. Esse livro é literalmente Shrek 2 Infinite Pensa, numa versão melhorada de várias coisas do 1, e ele foi a última temporada a ser exibida na TV. O desenho se tornando exclusivo para HBO, com a Cartoon que já estava desgostando das coisas mais pesadas desse livro e que tinha barrado coisas desse livro, como a etnia de Jessica, nativa americana, sendo quase completamente barrada. E racismo, combinando pro fim do desenho aos poucos. When I look at you, I see me. When I look at me, I see you. It may sound kind of funny at first, but you'll see. O terceiro livro, Culto ao Condutor, que é baseado em Peter Pan, fala sobre intolerância e mudar de ideia. Quando somos inseridos em uma sociedade, tentamos entender o que é real e o que não é, o que é acreditar e não acreditar, o que é bom e o que é ruim. Mas e quando essas verdades são mentiras? Temos a escolha de mudar e seguir em frente, ou continuar na ignorância. É sobre isso que esse livro fala. Vamos ser representados lá a pé, mas com uma perspectiva diferente. Em vez de ser só barderneiros preconceituosos como no livro anterior, Grace e Simon, os líderes, são jovens adultos normais entre eles. É muito bom ver o contraste entre eles sendo completamente desumanos com os habitantes para terem uma química e carisma muito bom entre si, para voltar a ensinar racismo por uma criança de novo. Isso constrói um terreno para como eles serão desconstruídos e colocados contra a parede sobre suas ideias ao terem contato com a realidade, tanto com o que eles acreditavam e o que eles odiavam, como a Tuba Morgan, cuidando como mãe de uma criança, Hazel, uma passageira que não sabe nada sobre o tempo e parece ter sido desligada dele. Grace, na temporada anterior, tinha se mostrado manipuladora com todos os
nosso redor, mas cada vez mais, com as experiências que ela passa, entendemos o porquê. É a forma que ela achou para se proteger, desde antes de entrar no tempo, e veio muito de sua criação, isso difícil minimizar as pessoas e passar por cima dela, construindo toda essa ideologia no trem, junto com Simon não querendo admitir que não sabia das coisas e tinha medo de tudo, começou a demonizar tudo ao seu redor. Ela e Simon são os melhores exemplos de intolerância mostrados no desenho. Eles não são completamente caricatos, demonstram isso de uma forma mais realista possível, por isso são tão odiáveis, principalmente nas pequenas atitudes, como falar para a Tuba que ela é diferente, quando vê que ela tem humanidade, ou fingir que ela não é e que faz alguém só para ser aceita e não sofrer isso. Porque a Cartoon não gostou nada, mas crianças têm que ser ensinadas sobre isso. Atualmente, com a internet, elas podem ter fácil exposição a supremacistas, mas com uma boa bagagem que pode ser consumida por ela como Infinite Train, ela pode ter uma ideia diferente. Voltando a Grace, ela é confrontada a mudar de ideia e tirar essa máscara, e admitir que estava errada de tudo e não queria decepcionar a todos por carinho, e sim pelo seu bem-estar. Uma das minhas cenas preferidas de fita cassete no desenho. Eu passo uma boa raiva com ela, mas Grace é uma das passageiras mais bem escritas e tem um arco de redenção excelente. Gosto de Hazel, que fez afastar todo esse controle que ela tinha. Enquanto Grace e Simon estão completamente enviesados de seus pensamentos, Grace é completamente inocente a tudo isso quando conhece eles, e mesmo com eles tentando influenciar. Ela não tem todo esse ódio e complexo de superioridade que eles têm com os habitantes, porque diferente das crianças das Apex, ela teve uma boa educação quando entrou no tempo, o que faz cada vez mais a gente passar com quão errado é tirar uma criança de seu lar, através de manipulação, para resolver um problema que poderia ser simples, mas acabou aumentando e sofrendo uma lavagem cerebral de um grupo extremista. E isso ainda é a ponta do iceberg. Enquanto o Boy resolve fazendo eles serem passageiros do tempo, e parece que eles, incluindo o Simon, irão se redimir até o fatídico acontecer. Hazel vê quão cruel alguém pode ser seguindo seus ideais, e ao mesmo tempo descobre que é aquilo. Ela vê tudo esse ódio, e ela é a única a pegar a humanidade nos habitantes. Mas mesmo sendo pré-programados, tudo que um passageiro sente por um habitante, e o que um habitante sente ainda é real. Aprendemos isso bem no livro anterior, como o luto de Hazel, que é uma das melhores abordagens de luto que eu já vi no desenho. Mas tema aqui especialmente para desenhos tento evitar, mas não importa quantos anos alguém tenha, alguém ia sempre certo em algum momento da vida. E aqui é maravilhoso como Hazel permitindo sentir o luto, e a dublagem dela feita uma criança original deixa tudo mais sofrido. Não dá para continuar com eles depois de tudo aquilo, porque algumas coisas não tem como voltar atrás, mesmo com perdão e depois tanto erro, como Simon. Simon perfeito exemplo de que como o tempo pode ser falho. Junto com Grace, ele teve uma infância completamente deturpada, e mostra como moralmente é errado o que aconteceu com eles e porque eles são o que são. O trem pode funcionar para uma parcela de passageiros, mas e a outra que fica presa para sempre tem a vida tirada porque o trem decidiu que esse é o jeito certo de resolver as coisas. Não temos detalhes do passado do Simon de entrar no trem, mas vemos que ele tem sérias questões de abandono por causa da gata que abandonou entre muitas aspas e a dependência de Grace. De início ele age como um coadjuvante seguro e o seu único propósito é seguir quem ele mais admira, mas com o passar dos episódios vemos do lado assustador e odiável dele. Alguém que se recusa a mudar de ideia e está errado, e que é mais infantil que a criança do grupo, e sempre precisa estar no controle de tudo, assim como Grace, que mesmo sendo a relação mais importante para ele, sempre se mostrou arrogante e deixou de lado quando pôde, não se importando com ele e sim o que ela ia passar, e quando parecia que poderia ter uma redenção com tudo se abrindo pra ele faz isso. Mas ele não vê que está errado em nenhum momento, mesmo com a verdade nua e crua jogada na sua cara, com a Amélia revelando que não era a verdadeira condutora e um nem sabe da existência deles, e a única coisa que impedia dessa bomba explodir e matar todo mundo o trai, com ele virando um ditador maluco que considera a vítima de tudo e nunca o culpado. Sim, Grace fez muita merda com ele, mas ele sempre acha que ele é o único coitado. E quando as coisas pioram, ele se mostra o perfeito contraste de Grace. Quando ela, depois de tudo, tenta mudar e até salvar ele da morte, tá dando mais uma oportunidade para ele mudar, ele pensa que matou ela e acaba enlouquecendo de vez até tomar uma deliciosa morte. Essa cena não é só choque tipo quão gráfica ela é, mas sim pelo fato de que ser a primeira pessoa do T que não conseguiu mudar e acabou levando a sua morte. Depois disso, Grace decide que os Apex serão livres e todos eles irão atrás juntos de mudarem. Eu simplesmente amo esse livro, é facilmente o auge de Infinite Train em todos os aspectos. E mesmo com uma série tão boa em mãos, depois da terceira temporada, o alto esse cancelamento começaram a ficar cada vez mais forte. Deu pra notar nessa temporada o quão mais pesada em alguns pontos ela ia ficar, mas surpreendentemente conseguiu ter uma quarta temporada, focando em Amélia, que tinha ficado mais próxima de Hazel, que era o protagonista, a recriação namorado, podendo ser a melhor temporada do desenho, com a melhor dupla. Não, bora focar no casal de canadenses aleatórios. Vou colocar um chapéu no meu dog. Vou colocar um chapéu no meu gato. Vou colocar um chapéu no meu dog. O quarto e último livro do Eto fala sobre vidas contrárias e dependentes. Às vezes, quando convivemos com uma pessoa que é ao contrário da gente, sentimentos como inveja, comparação pode surgir. Mas quando essas vidas são contrárias, dependem uma da outra para estarem bem. É sobre isso que esse livro fala. Nessa parte, somos apresentados a Ming e Ryan. Os canadenses asiáticos que cresceram juntos, mas a vida e as decisões deles acabaram os separando. Quando mais velhos, eles se reencontraram, mas as situações não resolvidas os prenderam no trem juntos, literalmente. Nesse trem,
Porém, ao longo da série trabalha muito com o conceito de opostos, seja entre o protagonista ou o vilão ou entre os tripulantes, e aqui não é diferente. Ryan é alguém livre aos olhos de mim, que decide o que quer na hora que quer sem pensar. Mas tudo isso só acontece porque seu pai não sabe usar uma camisinha e não cuida dele, o que faz ele criar uma dependência em Mig, e o Brent não tem essa atualmente. Enquanto Mig é alguém que sempre teve a atenção dos pais, com ele citando o que ele deveria fazer, desde seus hobbies em escolhas importantes, e pensando passivo em tudo, tendo uma forte síndrome de impostor, sendo nada sobre tudo, com os dois tendo que aprender a resolver seus problemas juntos com o seu número conectado, que é mais uma anomalia do tempo. Já tínhamos visto essa dinâmica de duplas antes, então não foi uma grande novidade, mesmo que a ideia do número conectado seja boa. Mesmo que tem uns momentos bem irritantes envolvendo o número, como ninguém que a culpa do número é só do Ryan, ou o número do Ryan que tava no 202 indo pro 0 do nada. Se o número tivesse lá, sei lá, pro 15, tudo bem, mas o número dele tá alto pra cacete, depois só baixar e voltar, parece que o roteiro tava cagando pra lógica do número mesmo. Os dois, assim como o resto do livro, tem uma história mais leve comparada aos outros, lembrando até o livro 1 sem a tema do divórcio. Mas por outro lado, não tá sendo pau no cu. Eles funcionam bem como caso, digo amigos, bem próximos. Infinity Train não é tipo confirmar casal, não importa o gênero, mas eu não duvido que eles foram escritos para ser um casal. O Ian Dennis já falou de colocar coisas codificadas no programa e que não poderiam ser explícitas, então, quem sabe, voltando, durante a série as melhores partes que não envolvem os temas dos protagonistas sempre são os habitantes que os acompanham ou os vilões. Aqui os dois são bem abaixo dos outros, talvez é aqui. O Sininho é responsável que nunca acha problema para as outras pessoas e só faz merda por onde passa. Os vilões são com quem ela fez alguma coisa. É tão chato os episódios que sofrem com isso, com uma única parte boa sendo a tema do castelo que é estragado por esses bichos. A simplicidade desse livro não é um problema, mas o conflito ser algo tão boçal é só entediante. O livro 4 é ok, apesar de algumas coisas, mas ele é uma boa leitura leve. Ser tão abaixo das outras é por causa do seu conteúdo retirado da subtrama da Amélia, faz a gente entender o que funcionava antes, com antes não sendo dividido, e como ela começou a dominar tudo. Mas isso foi bem jogado e aleatório durante a temporada, porque era pra ter um filme contando tudo isso, e que se conectaria com a tema do quarto livro. E a HBO disse que o motivo do cancelamento foi porque o público não ia se interessar por uma história de uma mulher mais velha focada no Luke. Isso nas primeiras temporadas eu entendo, mas nessa altura do campeonato, com a fandom mais velha que tinha feito um grande barulho, poderiam lançar como um spin-off focado pro público mais velho, como aconteceu com Samurai Jack e Hora de Aventura, mas não. Isso me entristece mais com as outras temporadas canceladas, incluindo uma sobre Alzheimer. Mas por que um show com tanto potencial, fãs e popularidade só foi jogado no lixo do dia pra noite? Bom, a Cartoon comprou o desenho pensando nele como completamente infantil, mas a cada temporada ia se afastando disso, temas e cenas mais pesadas, até chegar a um ponto que nem tinha mais crianças protagonizando. E eu sinto que o motivo da quarta temporada ser mais leve foi tanto uma calmaria antes da tempestade e pros engravatados da HBO não cancelarem tudo. Mas eu penso que nem um criador, que dá pra fazer um desenho que mais de um público aproveite. E pra mim, isso sendo intencional ou não. Infinity Train tinha temas ótimos para uma criança ver como saúde mental e diálogo, mas é algo que a indústria não gosta por ser sempre arriscado. Por isso eu sempre aposto em shows completamente infantis ou completamente adultos e não com meio termo. E ainda teve o caso do contrato da Warner com a Discovery que aconteceu no meio de tudo isso. Mas será que havia uma esperança? Atualmente o indie está ficando cada vez mais comentado, principalmente com as animações da Glitch. Tem um foco em justamente fazer séries para diversos públicos, com total liberdade criativa. Mas será que Infinity Train poderia ter se dado melhor no cenário indie? E a resposta é não. Mesmo com a Glitch dominando o cenário de animação indie, ela ainda é o único estúdio de animação indie que temos, enquanto muitos projetos ficam sem poder ver a luz do dia, engavetados por anos pela falta de condições. É só fazer as contas de quantas animações ficou só no piloto ou nem puderam ser lançadas e quantas viraram séries completas. E o mesmo poderia acontecer com Infinity Train. E a essa altura do campeonato, eu não acredito que ela só ressurja do nada, já que o Ian Dennis já está em outros projetos e é diferente de Doll House, por exemplo, que a Disney ainda lucra com ela e por isso tá tendo continuação. Mas a Cartoon não lucra mais, por isso seria impossível. Mas nunca se sabe. Então foi isso. Adorei relembrar desse desenho maravilhoso. Eu espero que mais pessoas conheçam, se apaixonem e amem Infinity Train assim como eu. Manda esse vídeo pra aquele amigo que conhece ou precisa conhecer o Infinity Train. Comenta o que você acha do desenho e seu final. E tenham todos um bom dia, tarde ou noite.